E aí, jovens curiosos, após anos vendo inúmeros documentários, programas de TV e milhões de imagens e vídeos online, há sempre coisas que nos surpreendem. Com mais de 7 bilhões de pessoas e acesso imediato à internet, podemos encontrar qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo achando que já viu tudo, sempre há novidades, por isso existe o Senhor Curiosity. Por isso e muito mais, estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez. Em 2021, a série mais assistida de toda a Netflix foi O Jogo da Lula, que atraiu mais de 110 milhões de visualizações, e isso só no primeiro mês de estreia. Por isso, é provável que você já tenha visto ou ouvido falar dela, pois este canal criou sua versão da série, mas com vários hamsters em quebra-cabeças que imitam exatamente cada jogo de O Jogo da Lula. Inclusive, colocaram o dinheiro numa caixinha. É tão detalhado que assistir é satisfatório e divertido, vendo esses hamsters superarem facilmente cada desafio. Que forma você acha que um objeto deveria ter para conseguir rolar sobre si mesmo? Você pode pensar em algo esférico ou cilíndrico, mas há várias outras formas que atendem a esse requisito. Mickey Armus resolveu testar loides, efirocones, tetraedros e outras formas difíceis de pronunciar para observar suas curiosas maneiras de rolar. Por exemplo, este que vemos aqui é um loide descoberto em 1929. E como você pode ver, assim como o resto dos objetos, ele simplesmente se move. Finalmente, só de olhar para eles você consegue imaginar como será o movimento? É interessante ver, pois normalmente pensaríamos nas formas típicas que conhecemos, então observá-las chama a atenção. Isso sim que é estranho, amigo, provavelmente você já conhece este canal, e é que se trata de um homem que consegue transformar praticamente qualquer coisa em uma faca de cozinha afiada. Kiwami Japão pega um pouco de água do mar em um balde e o resto você já imagina. Filtrar a água, misturá-la com outras substâncias e afiar a faca tornam o processo surpreendente. Apesar de parecer estranho, é certo que este canal consegue transformar quase qualquer material em uma boa faca de cozinha. Em nossas casas, todos temos resíduos que não utilizamos, sejam parafusos velhos ou outros objetos que não têm muita utilidade, mas que uso poderíamos dar a eles? Bem, para esse cara, podemos até criar algumas peças de joalheria. Sim, isso mesmo. Como você pode ver, ele começa traçando um esboço do que gostaria de obter para depois unir as peças. É bastante impressionante como ele molda e afia cada parte com um alto nível de detalhe. E além disso, o resultado é um acessório que parece ter sido comprado completamente novo, mesmo que a maioria das pessoas não tenha gostado. Um dos filmes mais comentados de 2021 foi a continuação de Venom, e que melhor maneira de representá-lo do que com essa escultura? Este artista criou Cletus Kasady virando carnificina usando argila, em um time-lapse que faz parecer bem simples, mas se olharmos o nível de detalhe, realmente é mais do que impressionante. Embora possa parecer um pouco estranho, o que está neste recipiente é uma mistura de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio, mais conhecida como solução pirânica. Se você está se perguntando o que vem a seguir, este homem fez um experimento colocando uma pata de frango no líquido. O resultado é tão surpreendente quanto esperado. Embora no começo não parecesse acontecer muita coisa, a cada segundo que passa, a reação fica muito mais evidente e se torna algo desagradável. Ver o pedaço de frango mudando de amarelo para preto. À medida que vai sendo vaporizado e no meio do processo, metade da coxa já tinha se dissolvido completamente. Enfim, como resultado, o pedaço inteiro simplesmente desaparece por causa dessa solução tão curiosa. Fique longe do ácido, time. Se você é um amante de cachorros, provavelmente vai concordar que existem algumas raças que são completamente adoráveis. Uma delas são os Chow Chow, que você provavelmente já conhece, mas você já viu um desses em um pet shop? Neste caso, parece um processo bastante simples, mas o desconforto desse cachorro em certos momentos é bem engraçado de ver. No final, a transformação e a diferença do início ao fim são bem claras. Das escovações ao banho, até o acabamento com a tesoura curva, é muito interessante de ver. Já pensou como produtos e comidas ficam tão bonitos nos comerciais? De uma carne com molho à sobremesa mais simples. Neste vídeo, você verá como essas tomadas tentadoras são feitas. Produtores usam câmeras, um robô e a ajuda de outros para criar as cenas que aparecem na TV. E como você pode ver, não parece tão complicado, porém, é necessário que seja bastante detalhado e funcione no momento exato da gravação, por isso, sem dúvidas, é impressionante.
Se você é fã de chocolate, então esta artista vai te fascinar, pois ela se dedica a criar esculturas incríveis com esse alimento. Neste caso, ela está fazendo um dragão marinho. Se você está se perguntando, pesa cerca de 40 quilos e mede quase 2 metros esticado. Dá para imaginar as horas de dedicação nesse trabalho. Basta olhar o nível de detalhe que ela coloca ao fazer qualquer peça de chocolate ou até mesmo ao pintar e unir cada parte, sem dúvidas é incrível. No geral, os animais de estimação costumam ser bastante adoráveis e muitas vezes podem pedir um pouco de atenção, como cães ou gatos. Porém, você não imaginaria que ele também deseja muito carinho. Esse cordeirinho comia com os outros. Um homem se aproxima e, por algum motivo, o cordeirinho começa a pedir muita atenção dele. Esses animais normalmente só correm e brincam, então esse comportamento, apesar de inesperado, segue sendo adorável. Ai, que fofo! Provavelmente você já conhece as plantas carnívoras que dependem de insetos em geral para poder sobreviver. Apesar de não terem aparelho digestivo como o nosso, elas usam método semelhante ao nosso para digerir presas, já que por meio de substâncias que são liberadas aos poucos, vão decompondo esses insetos e, claro, absorvendo os nutrientes. Um comportamento assustador, mas cenas das quais não conseguimos desviar o olhar. Quando falamos de reações químicas, no YouTube existem muitos vídeos sobre isso, e muitos acabam sendo experimentos incríveis como este que você está vendo. Niall Red quis testar o que acontece quando o alumínio entra em contato com mercúrio, mas antes precisou aplicar ácido clorídrico para funcionar. Depois disso, ele derrama um pouco de mercúrio na folha de alumínio. Em um time-lapse, o resultado é muito surpreendente, pois por algum motivo o mercúrio sobe, nos deixando ver algo assim. Se você ama animais, provavelmente vai achar essa cena adorável. E é que Luna é uma pantera fêmea que aparentemente adora a neve e passear por aí. Sua dona costuma levar ela e a cadela Benza para brincarem juntas nessas paisagens. Embora pareça perigoso no início, há muitos vídeos no canal mostrando os dois animais juntos. Nessas ocasiões, sua dona destaca que precisam caminhar bastante pela montanha para evitar encontrar alguém, o que é compreensível. Nigel Kia é um artista que cria bonecas e roupas para elas, ou faz suas próprias bonecas do zero. E neste caso, ele está criando a Lalisa, uma cantora tailandesa do grupo sul-coreano Blackpink, de uma maneira bastante detalhada. Ele começa com uma vestimenta adornada com pérolas, que é um pouco diferente do que poderíamos estar acostumados, já que se assemelha mais a uma roupa tradicional tailandesa. Depois de cerca de 150 horas de trabalho, o resultado é incrível. Bom trabalho, Nigel. Este canal cria diferentes experimentos bastante interessantes com lava, e é muito provável que você já tenha imaginado o que aconteceria se ela entrasse em contato com a água. Ela se solidificaria, como nos videogames? Bem, a resposta é sim. O magma geralmente está a temperaturas de 700 graus ou até 1200, e neste vídeo podemos observar como um metal fundido se comporta ao ser derramado em uma piscina. Primeiro, a grande diferença de temperaturas faz a água evaporar rapidamente quando aquecida pela lava. No entanto, é questão de segundos para que essa substância se solidifique, o que nos permite ver algo como isto. Essa cena certamente te causa ternura. O filhote de pinguim não quer se separar da mãe para ser mais independente. É nessa idade que eles se separam da colônia, para fazer novos amigos, já que esses animais são bastante sociáveis. No entanto, para este em específico, parece ser uma tarefa um pouco complicada, já que ele se sente mais confortável ao lado da mãe. Mesmo ficando um pouco perdido e confuso, no final ele se sente motivado a se afastar e começar a interagir com outros pinguins da colônia. Se falarmos de trabalhos estranhos, este definitivamente seria um deles. Eles são entregadores de correspondência, e como você pode ver, a tarefa deles é entregar cartas nas caixas de correio das pessoas o mais rápido possível. Ao descer do barco, como ele apenas reduz a velocidade sem parar, é preciso subir rapidamente. Embora pareça incrível, esse trabalho existe e costuma ser feito por jovens no verão em alguns vilarejos. Lá, eles recebem coletes salva-vidas por precaução caso caiam na água. Às vezes, confundir nossos animais de estimação pode ser algo bastante divertido de assistir, e nesse caso, Munchkin é um canal do YouTube que quis pregar uma peça em seus 4 gatos. Nesse caso, eles tiveram a ideia de colocar papel plástico em 2 extremos de cada lado das paredes, e decidiram gravar as reações de seus animais de estimação.
O desafio se chama algo como gatos parede invisível, e você já deve imaginar o porquê. E embora no começo eles não entendessem do que se tratava, não conseguimos deixar de notar as expressões preocupadas desses animais. Deixa o Bigodes em paz, amigo. Se você já se perguntou como era o sorvete para os astronautas, é algo mais ou menos assim, sim, isso existe. Para isso, o doce precisa passar por um processo chamado freeze-dry, ou algo como sorvete seco em espanhol, onde basicamente se tenta eliminar todo o vestígio de água desse alimento. Nesse caso, esse rapaz deixou o sorvete esfriar completamente, para depois colocar esse tipo de cúpula em cima dele e assim começar o processo de secagem. Depois de um dia, o resultado é algo assim, e embora seja um pouco diferente do que estamos acostumados, sem dúvida ainda parece bastante delicioso. Em alguns países, o frio atinge temperaturas muito baixas, exatamente como pode ser visto neste vídeo. O que você vê aqui não é a janela de um carro, e sim gelo acumulado sobre ela. O garoto resolveu filmar seus veículos por dentro, pois ao entrar, notou a estranha cortina de gelo e não conseguiu evitar esbarrar nela. Não podemos culpá-lo, já que o retrovisor também está coberto de gelo, tornando tudo mais divertido de ver.